Bom, pessoal, então a partir de agora a gente vai fazer uma coroa, né? Então a gente vai fazer uma coroa aqui no meu elemento 11. Então a gente vai fazer o escaneamento no 7 Series e na sequência a gente vai fazer o desenho, né, e a usinagem aqui utilizando o MET 2 e a M-Series. Tá? Então aqui já está posicionado o meu modelo superior, né, que é o dente 11 que eu vou criar aqui a minha prótese. Então eu já vou posicionar ele dentro aqui do meu scanner. E aqui com o software CARES aberto, eu vou clicar no primeiro ícone, que é a criação de ordens. Então, como eu vou fazer apenas no escaneamento, eu não vou fazer o fluxo do CARES, eu posso apenas marcar um copy simples para esse elemento, que eu vou conseguir realizar o escaneamento, exportar e salvar para desenho no Mind. Então, essa é a plataforma do CARES. Aqui, para a gente fazer a exportação, eu vou sempre utilizar a ordem CNB Implantes, que é uma ordem aberta. Tá? Se eu utilizo a ordem Straumann Group, é uma ordem fechada, ela me permite dois caminhos, enviar para a central de usinagem da Straumann em Curitiba, ou se eu tenho uma fresadora local com o Nest instalado nesse software. Então sempre CNB Implantes como ordem aberta. Aqui eu vou colocar o nome do dentista, então eu vou colocar aqui o dentista Dr. Treinamento, para a gente ilustrar aqui. E o paciente eu vou colocar como coroa anatômica. Aqui no subtipo de prótese eu vou deixar como coroas também. Material eu posso marcar como DWS Ceramic, né, porque eu não vou utilizar esse fluxo de usinagem. E aqui, subtipo de prótese pode ser o coping simples. E vou marcar o meu dente 11. Feito isso, a minha ordem está criada e eu vou clicar na opção encaminhar e prosseguir. Né? Então essa opção ela vai encaminhar a ordem para a sequência e vai habilitar o scanner para realizar o escaneamento. Então clico aqui. Então ele vai abrir o aplicativo do scanner automaticamente, vai resetar os eixos ali, né? Então ele abrindo aqui o aplicativo do scanner, na sequência a gente vai configurar as arcadas que eu quero, né, os arquivos que eu quero escanear. Ok, então a configuração de sessão de escaneamento. Então eu vou colocar aqui, sempre que eu marco um dente superior, ele já sabe que o arquivo de escaneamento é a maxila. Se eu colocar ali um dente 1,36, ele vai entender, por exemplo, que é a mandíbula, né, que é para escaneamento. Então aqui ele já me deu o arquivo de escaneamento e aqui eu posso marcar quais escaneamentos extras eu quero. Então eu tenho enceramento sobre, que é uma cópia biogenérica, um enceramento mesmo propriamente dito. Tenho perfil de emergência, que é para escaneamento de gengiva, dados de antagonista e modelo de registro de mordida, tá? Ou chave de oclusão. Então nesse caso eu vou marcar como antagonista e também a chave de oclusão. Então eu clico em OK e ele vai abrir aqui uma sequência na lateral direita, uma coluna, indicando o meu passo a passo. Então, começando pelo superior, eu tenho essa área de configuração de escaneamento, onde eu vou passar essa linha bem no corredor central aqui dos meus dentes, essa linha verde, e vou esticar ela clicando na bolinha verde, até onde eu quero escanear. Lembrando que ele vai escanear tudo que está dentro da área azul. Então, se eu quiser aumentar dados de palato aqui, eu tenho que aumentar aqui. Então ele fez essa área aqui. Eu posso, com o botão direito, mexer no eixo do scanner. Ele mexe lá também, deixa ele mais ou menos nessa posição. E aí eu posso clicar, depois de configurado, eu posso clicar aqui em cima, nesse Vzinho, para ele iniciar o escaneamento. Eu precisava de um elástico de dinheiro para fazer a oclusão. Conseguiria alguma coisa assim? Qualquer elástico? Eu esqueci de falar. Quanto tempo total esse escaneamento?
Ele depende do tamanho que você configurou, mas ele pode elevar ali mais ou menos de 2 a 4 minutos, dependendo do... Ó, ali ele já fez toda a referência. Então ele tem 3 processos. Ele faz a referência geral do escaneamento. Na sequência ele pega parte a parte. Então ele vai escaneando etapas até completar o arco. E depois ele faz a formação a geração de malhas, que daí não precisa mais estar o modelo lá dentro, aí é algo do software mesmo. E ele vai mostrando a porcentagem ali na tela, então vocês estão vendo bem baixo aqui, digitalização da arcada, 10%, 12%. Aqui, ó, então aqui geração de arcada, 23% agora. E aí ele está formando ali o arquivo. Lembrando que esse scanner, ele não tem problema você trabalhar com a porta aberta. Você pode trabalhar com a porta aberta ou fechada, tá? Isso não vai interferir, porque a tecnologia dele não interfere na luz, na entrada de luz. Ó, então a arcada já está em 53%. Então, após ele concluir, ele vai dar uma mensagem que ele está gerando arcada. Então, essa mensagem aqui embaixo, ó, gerando arcada, ele não está mais capturando nada. Se você quiser, você pode remover já o modelo, né? Remover o suporte lá de dentro para fazer o próximo escaneamento. Então, ele tem um sistema que ele escaneia o superior. E para escanear a chave de mordida, ele já pede para você ocluir ele. Por quê? Porque ele já fica na mesma posição a minha arcada sem ele mover. Então, eu só vou precisar ajustar os dados do antagonista para ir na chave de oclusão. Então, é um passo só que eu faço. Então, aqui, enquanto ele está gerando a arcada, eu vou montar o meu antagonista aqui. Então, o antagonista, para vocês montarem, vocês podem utilizar cola quente, cera, ou, em últimos casos, dependendo se for apenas para um estudo, pode usar o elástico. Mas o elástico ele pode sofrer uma movimentação dos eixos. Então, a gente precisa cuidar bastante com isso. Bom, então aqui, o primeiro passo que eu vou fazer, depois na tela, eu vou colocar aqui a informação de copy simples sobre o dente que eu estou restaurando ali. Então, cliquei no copy simples, ele já me dá a minha sequência dentária, então dente 12 como adjacente e 21 como adjacente. Clico em OK, e aí ele já vai abrir a chave de oclusão. A chave de oclusão, ela tem um ponto bem interessante, porque o scanner ele tem uma altura específica para copiar. Se ele tiver com aquelas bases de articulador, a oclusão ela pode passar da área escaneável ali. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Se eu perceber que não copiou, eu posso vir aqui, nessa flechinha, e eu posso fazer o deslocamento do eixo Z para baixo ou para cima, né? Então, ele está em 0, 1.0 aqui, e depois eu posso aumentar ou diminuir. Então, como ele está um modelo padrão, ali não tem muita diferença, eu vou seguir dessa forma. Clico em OK. Não, porque ele alinha por outras áreas, né? Então o elástico ele acaba que não interfere nesse momento ali. Bom, o software, como a gente está indicando que eu tenho um preparo, ele vai me pedir para escanear o troquel. Então ele vai pedir para escanear o troquel na base do modelo, como se eu fosse tirando os adjacentes, para expor toda a área do troquel, ou ele pede para eu usar a placa, né? Que é aquela placa que eu mostrei para vocês no vídeo inicial. Como esse modelo ele não está troquelizado, eu tenho que dizer para o software que eu não quero escaneamento de troquel. Eu tenho que excluir a digitalização do preparo. Isso a gente vai ver na sequência também. Então, o escaneamento da chave de oclusão ela é bem rápida. Ela é bem rápida por conta das áreas mesmo. Ele pega uma área somente bucal ali, então é bem rápido.
Outra vantagem que esse scanner tem é que ele consegue copiar modelos impressos. Como vocês estão vendo, a gente está demonstrando em modelos impressos, né? É claro que não é a melhor ideia, a melhor solução você escanear um modelo impresso, porque ele já passou por um fluxo dentro do CAD. Então tá lá, a chave de oclusão. Aqui eu noto que essa resina que eu tenho, ela tá um pouquinho, ela pegou menos. O que eu posso fazer? Eu posso tentar escanear de novo. Eu volto aqui no ícone, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ícone, que significa a digitalização da chave de oclusão. E eu vou deslocar o meu eixo para cima, uns 4 milímetros para cima. E vou fazer de novo o escaneamento. E você não vai escanear o antagonista sozinho? Você vai escanear depois? Eu vou escanear também o antagonista sozinho. E aí o antagonista ele vai ficar na mesma orientação do superior. Então a gente precisa depois trazer ele com a chave de oclusão. Bom, então a gente percebe que ele copiou mais referência agora. Então ele está gerando a superfície, vou esperar ele resetar, porque nesse ponto ele não reseta o eixo, ele fica num eixo diferente, aí ele resetou e eu posso tirar. Mesmo assim ainda ele não está escaneando super bem, por conta dessa resina. Claro que depende da resina. Então agora que ele fez a chave de oclusão, eu vou desmontar aqui a minha chave, então o meu modelo. Então eu vou tirar o modelo superior e vou colocar o antagonista na mesma posição. Vou apertar com a chave, sempre com cuidado para não apertar muito o modelo, dependendo se for direto no gesso ou na resina ele pode quebrar. E aí vou dar o comando aqui, que é o 8º ícone para a configuração do antagonista. Então clico em OK e vou configurar a área, que é uma área menor. Então lembrando que quanto menos área você coloca aqui para escaneamento, mais rápido o escaneamento será. Então eu vou diminuir aqui porque esse modelo é bem menor e clico aqui no Vzinho. Então ele vai iniciar agora a digitalização dessa área. Então o processo é o mesmo, né? Ele demora ali o tempo mais ou menos de 2 a 4 minutos, dependendo do tamanho da arcada, para gerar os arquivos. Então, feito isso daqui, a gente precisa o quê? Salvar esses STLs. Agora é o passo final aqui dentro do escaneamento. Então eu vou clicar na malha do superior, com o botão direito, exportar digitalização, salvo na pasta. Clico na malha do antagonista, exportar digitalização, salvo na pasta, e assim eu faço com a chave de oclusão. Como ele já vai estar ocluído, ele já vai estar na orientação, se você quiser, pode deixar, não precisa salvar necessariamente a chave de oclusão. Mas, às vezes, no teu software de CAD, se você quiser conferir se realmente o software alinhou bem, você pode transferir para lá também. Ele já vai pôr na posição de oclusão, é isso? Esse modelo está escaneado? Não, a gente vai fazer esse manual. Por 3 pontos a gente vai fazer. Então, ó, notem que esse modelo eu diminuí bastante a área de escaneamento, ele foi mais rápido do que o superior. Então ele agora vai gerar a arcada. Ele pegou pouca referência ali da minha chave de oclusão, então a gente vai fazer o possível para alinhar. Não precisa ter muitos pontos, tá? Pode, às vezes, se tiver bastante falha, você consegue alinhar. Mas tem que ter pontos chaves ali para você conseguir alinhar.
Então aqui ele está gerando a arcada. Ok, então aqui em cima vocês têm um desenho de um troquel. Aqui você consegue visualizar cada malha. Ó. Chave de oclusão, antagonista e arcada. Ó. Então ali ele conseguiu copiar, notem que ele conseguiu copiar até ali parte dos implantes, dos pilares. Ok, então o que eu preciso fazer agora? Deixar a malha do antagonista na tela, botão direito em cima dela, reposicionar usando chave de oclusão. Então ele vai abrir uma tela com 3 quadrantes aqui. Então a chave de oclusão, então a gente vai pegar agora pontos bem específicos, porque ele não conseguiu copiar super bem esse ponto. Então a gente vai pegar um ponto aqui, ó, 1 e 1, é só uma referência inicial, né? Depois a gente vai pegar esse ponto aqui, 2 e 2. E depois a gente vai pegar mais um ponto aqui, que são aqui, ó, 3 e 3. Ok, então ele foi mais ou menos para a posição, eu clico em reposicionamento preciso. Ó. Então eu consigo ver que todas as áreas que ele conseguiu copiar, ele ficou mesclado com o meu antagonista. E aí eu clico em OK. E agora, se eu colocar o antagonista e a chave de oclusão, eles estão na mesma posição que eu deixei lá dentro. Ó. É claro que esse antagonista aqui está bem fora, né, da posição, mas é para a gente conseguir ter uma referência de alinhamento. Tá certo? Então, a partir daqui, após isso, eu posso fazer salvar os meus arquivos. Então, eu venho aqui, deixo primeiro o superior na tela, botão direito, e venho aqui exportar digitalização. Aí eu vou lá na pasta, no disco que a gente instalou o drive, que é o disco G. Está dentro de meu drive STLs. Então vou criar uma nova pasta aqui, chamada Coroa Total. Coroa Total do 11. E vou salvar dentro dessa pasta. Então, salvei. Tiro aqui a arcada, coloco o antagonista na tela, botão direito, exportar digitalização. E salvo dentro da pasta, e se eu quiser também a chave de oclusão. Ok, pessoal, então agora eu vou passar aqui para o outro computador, que é o computador do Mind. Então no computador do Mind eu tenho 3 STLs dentro da pasta lá, ó, coroa do 11. Então eu tenho a arcada, o art, tenho o antag, que é o antagonista, e o occlusion key. São os 3 arquivos. Então eu vou começar agora desenhando essa coroa. Então para desenhar a coroa, você vai abrir aqui na área de trabalho o Ceramil Mind. 2 cliques no Ceramil Mind. Então lembrando que a Dangon tem que estar conectada e eu vou cadastrar um dentista, porque o software é novo. Então eu vou clicar aqui nas reticências, né? E vou cadastrar aqui o professor Newton como usuário número 1. Eu vou colocar aqui. Também é possível colocar endereços, dados, né, pessoais aqui do dentista. Então eu vou confirmar. E ele já vai estar ali como usuário. Na verdade ele ficou usuário 002, porque existe um usuário chamado default, que é o 001. O paciente eu vou colocar manualmente, como coroa total. Coroa anatômica, né? E o técnico, eu vou cadastrar também o professor aqui como técnico. Então eu vou colocar invertido os nomes para ele aparecer corretamente, porque ele está no modo inverso aqui, né? Então, Sesma Newton. E clico aqui em confirmar. Pronto, aí ele é o TPD número 002, né? Ok, aqui embaixo eu posso colocar as anotações do caso. E agora eu vou marcar a indicação do caso e dos materiais. Então eu vou clicar no dente 11. Vou marcar aqui a opção coroas, a opção vermelha, que é a coroa anatômica. Então eu marco essa opção e automaticamente ele vai abrir a tela de materiais. Então aqui nos materiais ele filtra pela máquina. Lembre de você filtrar aqui pela sua máquina, né? Então que é a Motion 2.5 eixos. E aí você tem tudo que dá para fazer nessa máquina. Então dá para fazer desde as zircônias, metal provisórios, até os vitrocerâmicos.
Então, esse caso, a gente vai fresar ele em zircônia. Então, eu vou pegar aqui o bloco que eu vou fazer numa Zolid FX Pré-Shade, né? Então, a Zolid FX, ele está aqui, ó, Zolid FX. E aí, eu vou marcar os parâmetros, opções e parâmetros. Então, se for uma coroa sobre dente, eu não preciso marcar nada de tipo de implante. Se eu não tenho um scan de referência, eu também não marco, nem gengiva separada. Ok? Então, aqui ele me dá o espaço de cimento e a espessura mínima, indicado para esse material. Lembrando que eu posso alterar, né, de acordo com o meu trabalho, e também a espessura mínima eu tenho que cuidar para não diminuir muito e ter problema de estabilidade na minha fresagem. Então, essa zircônia, ela é uma zircônia FX, mas ela é uma pré-shade, ou seja, ela é uma pré-colorida. Então, eu vou colocar aqui que é uma zircônia pré-shade e vou clicar em OK. Feito isso, ele marcou um adjacente, um antagonista lá no 41, e agora eu vou marcar como adjacente os dentes 21 e o 12. Então, aqui embaixo eu tenho o dente adjacente, e clico em OK, seguro aqui e arrasto, solto em cima do 12 e ele já copia a mesma informação. Então, agora eu tenho a minha ordem criada e eu vou marcar o método de scan. O método de scan é de acordo com o escaneamento, caso você use o MAP, ou o tipo de trabalho que você vai usar. Então, eu tenho um modelo só mordida, 2 modelos no Artex, que é o articulador virtual, 2 modelos no articulador, né, que agora para essa nova versão você pode pôr outro articulador, 2 modelos em oclusão e os tipos de impressão para o scanner MAP 400, que não vem ao caso nesse sistema. Então eu vou utilizar 2 modelos em oclusão. E aí eu preciso salvar a ordem para habilitar as ações laterais ali. Então salvei. E agora eu vou lá na pasta dos meus STLs e vou copiar, dar um Ctrl C aqui e vou colar dentro dessa caixinha aqui, ó, dados e status. Ctrl V. Notem que aqui o escanear já foi finalizado, aqui, ó, ele já mostra que já foi feito, porque a gente já escaneou. E aí eu vou direto abrir o Ceramil Mind. Então o Mind ele é o CAD, né? Ele é o software de desenho mesmo. Então agora a gente vai importar. Ele abre essa telinha aqui e ele pede para você importar a maxila arcada completa. Então você vai clicar aqui no caso no Art, que é o superior. Aí ele pede o antagonista e ele já veio ocluído. Ó. Então eu não preciso colocar a minha chave de oclusão, porque ele já salvou essa referência lá. E aí, agora, eu vou orientar os meus dados. Então, eu faço essa orientação de dados, vou seguir. Sempre a orientação de dados é a oclusão voltada para você, né? E como eu não tenho aqui uma definição eu não tenho exposto o meu troquel aqui, eu vou ter que fazer o desenho por margem aqui, ó, nesse campo. Tá? Pessoal, lembrando que esse modelo ele é resina, então ele pode ter uma dificuldade de ter copiado mesmo. Tá? Ó, então eu venho aqui e vou marcando o meu bordo. Então, aqui eu vou fazendo cliques no bordo e depois quando eu dou o clique na última bolinha, ele fecha toda a linha. E eu preciso mexer nessas bolinhas de acordo com a minha linha, né? Então eu posso mover com o botão esquerdo do mouse. E se eu quiser adicionar uma nova bolinha, eu clico com o botão esquerdo em cima da linha. E se eu quiser apagar uma bolinha, eu posso clicar com o botão esquerdo, ela fica nessa coloração, e clico com o direito e ela apaga. Tá? Então tem também provavelmente o delete, se você clicar e selecionar ela e dar um delete, ele também apaga. Ok? Aqui também. Ok, pessoal, então o que vocês podem fazer? Aqui nessa área, também tem a possibilidade de você modelar os seus dados de scan. Né? O que seria modelar os dados de scan? Seria eu, por exemplo, fazer algum ajuste no STL. Né? É claro que eu tenho que ter ali
o respaldo do meu dentista, verificar se é uma área que eu posso mexer ou não, se vai ter problema. Por exemplo, aqui, ó, eu percebo que o meu scanner, em algum momento, ele fez uma dobrinha aqui, ó. Então eu posso, né, clicar entrar no modo perito, que é o chapeuzinho universitário aqui, que é o segundo ícone na coluna direita. Botão direito em cima do STL tem uma opção chamada modelar dados de scan. E ele vai abrir uma área de modelação. Sempre que o arquivo estiver em amarelo, significa que é o arquivo que está habilitado para modelar. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, essa área aqui, ó. Então eu vou passar aqui o mouse, ó, e vou adicionar, ó. Eu estou manipulando o STL, eu quero suavizar, ó. Então eu posso fazer isso, por exemplo, se eu quisesse pegar essa gengiva, diminuir o tamanho aqui do meu pincel e dar uma mexida aqui, ó. Então eu poderia fazer. A modelação, ela começa a usar os dados gráficos, então você vai perceber que o teu computador ele pode ficar um pouquinho mais lento caso você comece a fazer modelação de coisas muito grandes, como modelo, peças como fixas grandes, protocolos, tá? Então eu vou clicar aqui em OK e ele vai salvar a informação da modelação, ó, que ficou lisinho onde eu dei um smooth ali, ó. Ok, então feito isso, a gente sai do modo perito e volta para o modo assistente. Então agora a gente vai verificar o eixo de inserção dessa peça. Eu preciso verificar a minha peça totalmente na coloração cinza. Então eu vou ajustar, ó, notem que aqui pelo eixo que ele está me indicando, ele está dando retenção aqui na minha vestibular. Lá na cervical da vestibular. Então eu venho, coloco numa visualização que deixa tudo cinza e clico em ajustar eixo de inserção. Ó, agora ele tirou e deu um pouquinho de retenção aqui, ó. É claro que a retenção, ela tem uma régua aqui que ela mostra do azul até o vermelho. Se for uma retenção suave, às vezes ela até auxilia, né, na própria cimentação ali. Agora, se for algo muito, você pode ter problema de inserção da peça, né, se for muito volumosa assim essa retenção. Então, eu vou seguir. Já removi toda a retenção. E eu vou mexer aqui agora no interior da minha coroa. Então, no interior da minha coroa eu tenho o espaço de cimento, que é essa área em amarelo, que eu posso mexer aqui, ó, aumentando ou diminuindo. Então, ela vem presetada como 0.5. Eu tenho o espaço da margem, que é o espaço entre que termina o cimento e já começa o selamento da margem. Então, eu posso deixar de 1 milímetro para um valor menor, ó, e ela vai diminuindo. Deixei 0,5. E também o bordo. O bordo, né, que é essa área aqui, ó, né, do final ali da coroa. Então, um bordo muito volumoso é o padrão que o software joga, né, para todos os materiais. E aí você vem aqui na aba bordo e você pode diminuir, pode aumentar o ângulo 3 e pode zerar o ângulo 2. Ela fica bem justa ali, ó. Então, esse é o ajuste de bordo, que dá para mexer assim, que fica fácil de trabalhar. Aí eu vou seguir. E ele vai me dar a espessura mínima. A espessura mínima para esse material é 0.6, que é esse vermelho. Então, a minha coroa ela não pode ultrapassar isso. Ok? Então, espessura mínima, eu tenho a opção de copiar e espelhar dentes. Nesse caso, eu não vou copiar nem espelhar dentes, eu vou seguir como se fosse a biblioteca do software mesmo, para a gente ter essa percepção e num próximo momento a gente verifica isso. Então, eu vou seguir. Ele vai jogar uma anatomia do software. E aqui, quando ele chega na anatomia, eu tenho a possibilidade de alterar a biblioteca aqui. Então, eu tenho várias bibliotecas que já vêm instalada no software. Várias bibliotecas. Eu tenho algumas da Vita, por exemplo. E aí eu vou movimentando ela de acordo com o posicionamento. Então, vou deixar essa daqui. E aí, com o Shift, de dentro para fora você aumenta ela, de fora para dentro você diminui. Então, segurando o Shift, eu já aumentei ela numa dimensão OK. E eu posso arrastar ela em 2D, que é somente com o botão esquerdo do mouse. Então, aqui você pode mover o arquivo por vários ângulos, né, para ver se ela realmente está dentro do que você espera. Depois, essas áreas de contato aqui a gente pode mexer na modelação. Então, você faz um pré-posicionamento desse dente.
e depois você faz a modelação também. Então, vou seguir. Ele vai adaptar a estrutura lá no preparo, ó. Ele já adaptou. E agora eu posso iniciar aqui a minha modelação. Então, na minha modelação eu tenho a opção livre, onde eu consigo adicionar, né, que é no primeiro ícone, eu tenho a opção adicionar e remover, ele faz duas funções. Então, sem o mouse, ele adiciona. Ó. Vou dar um Ctrl Z, ele vai desfazer a ultimação. Quando eu seguro o Shift, com o mouse, ele faz a função número 2 ali, que é a função remover. Ó. Então, Ctrl Z, ele desfaz a ultimação. E aqui no suavizar, ele também é suavizar barra nivelar. Então, só sem o Shift, ele é suavizar. E com o Shift, ele é nivelar. Ctrl Z para desfazer a ultimação. Então, aqui eu tenho a potência do pincel. Né? Então, a potência do mouse eu posso aumentar aqui nessa barrinha, deixando ela mais potente ou menos potente. E a dimensão aqui também. Tem outra função, outro atalho. Se você segurar o Shift, ele está indicando, ó, Shift mais roda do mouse, que é o scroll. E você diminui, ó lá. Ou Ctrl mais a roda do mouse, você aumenta a potência ou diminui a potência. Ok? E agora a gente vai para a aba anatômica. Né? Aqui na aba anatômica a gente consegue mexer, né, em cúspides, por exemplo, em área de cúspide. Eu posso mexer em partes do dente. Então, por exemplo, eu venho aqui partes do dente, eu seleciono, levanto só uma parte do dente. Eu posso utilizar o dente inteiro. Posso utilizar a cresta, que são áreas menores aqui. Ó. E aí, assim você faz a modelação do seu dente. Né? Então, verificando aqui todas as questões, né, de ângulos. Então, o segredo aqui do CAD é você sempre mexer bastante com o 3D para você visualizar se esse dente está de acordo com o que você quer ali de desenho mesmo, né? Ok? Então agora eu vou verificar os contatos. Então ele não está tendo contato com o antagonista ali, eu nem vou trazer muito, porque ele está bem distante. Mas eu posso verificar, por exemplo, o meu contato proximal. Então aqui, ó, vocês estão vendo que ele está em amarelo. Para marcar as cores da régua, eu tenho que clicar aqui nessa flechinha superior e marcar aqui dente adjacente. Ó. E aí ele começa a marcar isso daqui. Tem duas formas de eu corrigir proximal e oclusal. A primeira forma é a modelação livre. Eu mesmo vou ali e faço a minha suavização, né, de acordo com a coloração que indica o meu padrão que eu gosto de trabalhar ali de contato proximal. Mas também tem uma função chamada adaptar aqui, ó, que é a janelinha número 3 aqui. Então, se você clicar aqui em proximal, ele tem a opção cortar interseções. Então, tem a opção cortar interseções. Vou tirar aqui a arcada. Cortar interseções normal. Que ele vai... Tirou a arcada com que comando? Oi? Você tirou a arcada com qual comando? Com o S. Apenas o S eu tirei a arcada. E para colocar o antagonista é o A. Então, depois a gente vai passar alguns atalhos também. O A é antagonista, a S é arcada e o F é anatomia. De forma anatômica, né? Ok? Então, tirei aqui. Vou mostrar para vocês. Olha como que ele marcou o corte. Então, ele fez um buraco no dente, né? Então, não ficou legal. Então, vou dar um Ctrl Z e vou usar essa opção aqui, ó, adaptação anatômica. Vamos ver como ficou. Dá um Ctrl Z. Ó. Basicamente, é isso aqui que ele está sugerindo para mim. Se eu achar que está muito forte, eu posso ir manualmente ali e diminuindo. Outra função que tem aqui no software, ele não está marcando o contato antagonista porque ele não está pegando mesmo. Mas tem uma função agora aqui em cima, que é incluir dentes saudáveis. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em incluir dentes saudáveis, ele vai me mostrar onde está tocando nos dentes saudáveis. Então, ó, deu contato aqui. Então,
aqui seria o caso finalizado, né? Então eu já tenho ali o meu dente. Aí se eu quiser eu posso adicionar mais modelação aqui. Fazendo aqui uma área mais volumosa de espelho. Então, feito isso, a gente vai seguir. Então, ele vai dizer que você não adaptou o antagonista, né, porque até não está tendo contato. Vou seguir. E a minha coroa está finalizada. Olha só. Ok? Então, agora essa coroa ela pode seguir para a produção. Então, para seguir para a produção, eu vou ter que clicar aqui em proceder à produção, seguir. Então, ele vai abrir o Match 2, que é o CAM, e eu vou cadastrar o bloco que a gente vai fresar. Então, o bloco está na minha mão. Deixa eu pegar aqui os dados da caixa dele. Deixa eu só pegar aqui a caixa dele para mostrar para vocês. Então, aqui o bloco ele está na minha mão. Esse é o bloco de zircônia. Então, aqui Zolid, Ceramil Zolid FX Pré-Shade. Então, se fosse branco, ele estaria escrito White, Pré-Shade ou Multilayer. São 3 tipos de zircônia padrão FX. FX, lembrando que é aquela de alta translucidez, a SHT. É a super alta translucidez. Ok, então ele abriu o software da máquina aqui, vamos deixar ele de lado por enquanto. Aqui, quando ele abre o software CAM, a primeira coluna aqui da esquerda, ele me mostra que tem uma máquina conectada e ele me dá 2 opções de máquina. A opção Motion 2 5X e a opção Motion 2 5X Late 2016. Então, essa máquina aqui, ela é a versão Motion 2 5X, tá? Que ela é uma pré-DNA, ela é uma geração um pouquinho anterior. Então, eu vou clicar nessa máquina como 5X. Então, aqui ele me dá alguns dados, como, por exemplo, excluir os blocos dessa pasta da máquina, por exemplo, né, se não for utilizado para essa máquina. Ele me dá aqui a altura, né, do meu elemento. Ó, a minha construção está me dizendo que tem 11,33 milímetros. Só que ela tem 11,33 milímetros de altura, ela é o tamanho normal dela. Quando eu cadastro o bloco de zircônia, essa coroa ela vai aumentar em uns 18 a 20% do tamanho da construção, porque ela já entende que é para aquele bloco de zircônia. Aqui embaixo nós temos ações de nidificação, que é posicionar a construção ou conectores. Isso aqui a gente vai ver quando cadastrar o bloco. E ele me dá essa coluna aqui ao lado, mais para o centro da tela, que é a coluna de blocos. Se eu quiser ocultar essa coluna, eu clico no segundo ícone da coluna à direita. Então eu clico em OK e ela desaparece a coluna de blocos. Mas nesse caso eu vou mostrar ela e vou adicionar um novo bloco. Então vou clicar aqui em adicionar bloco. Aí aqui ele me dá alguns filtros, ó. Então, filtros do bloco, ele está falando filtrar por material por projeto, ou seja, esse projeto foi marcado com Zolid FX, então ele me dá todas as opções de Zolid FX. Ele já nem coloca outras zircônias, cera, nem nada. E aqui ele filtra pela máquina selecionada, que é a Motion 2. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu só preciso verificar a questão da altura do bloco. Pessoal, a altura do bloco ela não vem salva no bloco. Ela vem na caixa. Então, é importante vocês terem a caixa, ou se vocês quiserem fazer a medição com paquímetro. Acho que a caixa é outro lado da caixa. Pode ser, eu vou pegar com o paquímetro aqui, pessoal, porque eu não sei onde foi parar a caixa. Mas também... Não, ela tem a parte interna aqui. Mas não tem problema. Então, o que a gente vai fazer? Então, se você quiser certificar o tamanho do bloco, basicamente você pode medir ele. Tá? Porque a gente não... Eu imagino que esse bloco aqui seja um de 20, pelo tamanho dele. Tá? Então a gente vai confirmar aqui agora já. Com o tamanho do bloco. Então o paquímetro ele não serve apenas para calibrar a máquina, ele serve também para outras coisas no dia a dia do CAD. Então aqui, pessoal, a caixa já chegou aqui a outra parte da caixa. Aqui, ó, pessoal. Então na caixa, vocês vão ver aqui, ó,
Eu vou mostrar para a câmera aqui, ó, é o que eu imaginei, 20 milímetros, ó. Aqui ele tem Ceramilsolid FX PS de pré-shade. A cor dele é uma A medium, então tem que ver na tabela lá o que representa essa cor A medium. Se eu não me engano, ela é uma A2A3. E aqui eu tenho o 71, que é o padrão. Esse formato aqui é 71. Tá? Existe um formato redondo que é o holder de 98. Tá? Então esse formato sempre é o 71. E aqui L é uma nomenclatura em inglês que é large. Então ele tem XS, L, X extra, várias nomenclaturas. Mas para nós aqui a gente usa sempre em milímetros. Então essa zircônia ela tem uma altura de 20 milímetros. Então eu posso colocar uma estrutura até 20 milímetros. Você vai poder usar o holder, só tem um holder, é isso? Só tem o Holder de 71. Isso, o holder 98 ele não está disponível no Brasil. Então aqui eu tenho todas as informações, incluindo o F-Code. Pessoal, por que eu também peço para vocês não confiarem 100% na caixa? Porque pode ser que tenha um erro de fabricação. Se uma pessoa embalou a zircônia com uma caixa errada, então sempre conferir os dados com o que está aqui na etiquetinha do bloco. Ó. Então aqui eu tenho a informação de fator de contração, que é o code 10.54. Aqui o F-Code 10.54, então está correto. Tá? Esse é um ponto importante. O F-Code é um fator de contração, né, configurado pelo fabricante da zircônia, que eu preciso colocar no meu software e ele vai saber o quanto ela vai fresar maior para depois contrair e ficar no tamanho exato da peça final. Correto? Então a gente já tem as informações aqui, que eu já peguei a caixa. Deixa eu colocar aqui essa caixa aqui. E agora eu vou cadastrar aqui como altura. Eu clico aqui, ó, altura, e eu vou lá em 20, ó. E aí quando eu clico em 20, ele vai me dar as opções. Ceramilsolid PS20, Ceramilsolid PS98, que é o padrão do holder, ou a Ceramilsolid branca. Então, no caso, não é a branca, é a PS. Então, clico na PS. Aí ele tem ali do lado a descrição do bloco. Então, a descrição do bloco é o nome padrão do software, isso eu não consigo alterar. E embaixo eu vou colocar o nome que eu quero identificar essa zircônia. O nome que eu identifico essa zircônia. Então, eu posso colocar como Ceramilsolid Pré-Shade A. Se eu quisesse, por exemplo. Então, eu vou colocar assim, ó, Solid FX PSA. Pronto, essa vai ser a nomenclatura que eu vou ver na biblioteca. Introduza o número do lote. O número do lote eu poderia colocar qualquer número. 1 dígito, 2 dígitos, 1, 2, 3, 4, o que eu quisesse. Mas, para controle, porque às vezes o material ele pode ter um problema de fabricação, alguma coisa nesse sentido. Então, para controle, sempre coloquem o lote que está especificado aqui, ó. Lote, então, esse é o 1805000. Então, 1805000. Código do produto não é necessário pôr. Esse código do produto é quando a gente faz leitor por QR Code. Tem algumas máquinas mais novas que ele tem um bip. Você bipa ele aqui, ele já lê o código. Então, não precisa. E aí, o mais importante é onde está aquele ícone ali em vermelho, ali embaixo, ó, escrito F-Code. Se você errar um número desse dígito, a tua zircônia ela pode contrair mais ou menos. Então, eu tenho que colocar exatamente como está aqui. F-Code é o 10,54. Então, 10,54. E clico fora aqui, numa parte em branco, olha lá, ele já configurou. Confere novamente, 10,54, 10,54. E aí você vai clicar agora, use agora em branco. Tá? A tradução do software, às vezes ela tem alguns pontos que a tradução meio que é ao pé da letra, mas é para criar um novo bloco agora. Pronto, olha lá, o nosso primeiro bloco de Solid FX Pré-Shade está cadastrado, olha lá. Ó. Lembrando que a zircônia, aquela hora ela estava num tamanho, agora ela ficou maior aqui a altura dela. Ó. Tá certo? Então agora, qual que é o segredo de posicionar uma zircônia num bloco como esse? A zircônia, diferente do provisório e da cera, que é um bloco maciço, até nas abas é o mesmo material, a zircônia ela tem uma cinta que envolve ela. Então ela tem uma cinta que envolve ela aqui, ó. Se eu começar a fresar de cima os meus elementos, ela pode romper essa área aqui e todo o meu pedaço de baixo cair. Então eu posso perder, isso já aconteceu com algumas pessoas. Então a sugestão é sempre começar de baixo para cima, parte de baixo do bloco para cima. Tá? Então eu vou posicionar ela bem aqui, ó. Então a gente vai arrastar ela com o botão esquerdo, bem aqui para baixo. E eu vou colocar o bloco numa vista padrão. Por quê? Porque eu não
em alguns casos, se eu usar o 3D, eu não consigo ver exatamente onde ela está. Então eu clico aqui, ó, nessas setinhas de direção. Então aqui é a parte de cima do bloco, ó. Padrão, padrão, uma vista padrão, e eu vou mexendo nas vistas, ó. Então eu vou clicar nessa vista e vou dar um zoom. O zoom é o scroll do mouse, ó. E aí, para girar ela em 2D, é somente o botão esquerdo do mouse. Em 3D é com o Ctrl. Perdão, girar ela, né? Não em 3D. Em girar ela com o Ctrl. Para peças em blocos como esse aqui, padrão bolacha, a gente recomenda fazer 3 conectores de 2 milímetros, que é o que o software indica. Fazendo como se fosse um Y. Você pode colocar 2 conectores na palatina e um na vestibular. Então o que eu vou fazer? Agora que eu posicionei a minha coroa, ó, eu vou mexer nos conectores, né, que é nessa outra aba aqui na lateral, chamada troca de conector. Só que antes eu vou explicar para vocês mais uma coisa. A fresadora, ela não deixa você passar isso aqui, ó. Ficou em vermelho. Por quê? Porque se passar a broca aqui, ela vai pegar na borda do holder, vai dar metal com metal. Então ela não deixa. A única coisa que ela vai deixar você calcular é quando eu tenho essa vista aqui e eu destravo o quinto eixo aqui, ó. Opa, aqui a tela de vocês ela tá meio pequena, eu tenho que mexer aqui com o mouse aqui, ó, para aparecer. Então tem essa opção chamada inclinação do cadeado, que é o eixo Z, ó lá. Aí eu posso subir. Nesse padrão aqui, ela deixa eu fresar. Só que ela vai me indicar que vai comer toda aquela incisal ali do dente. Mas ela deixa eu fresar. Agora, onde ela colide metal com metal, ela não deixa fresar. Tá certo? Então, isso que eu vou fazer. Eu vou baixar ele aqui, deixar bem no centro. E aqui vocês têm que tomar um cuidado. Quando vocês destravam o quinto eixo, se você destravar o quinto eixo, você pode tirar a coroa da inserção que você definiu lá no desenho. Como, por exemplo, destravei o quinto eixo, segurei o Ctrl e apertei com o botão direito. Olha lá, ó. Eu danifiquei o eixo da minha coroa. E agora, como que eu resolvo isso? Tem uma forma de vocês resolverem, clicando com o botão direito em cima da peça. Opa, meu mouse aqui só um segundo. Botão direito em cima da peça. Editar parâmetros de desenho. Aí eu vou deixar ela aqui numa oclusão para minha vista aqui. E definir eixo de inserção. E aí eu vou corrigir aqui, ó, de novo, ó, deixando como se eu fosse a broca entrando naquela cavidade ali, ó. Eu tenho que ver o mais expulsivo possível essa cavidade. Então eu clico aqui definir desde vista. Próximo passo, importação concluída. E reiniciar a inclinação. Aí ela voltou lá para a posição, no eixo 0. Tudo certo então? Então agora eu vou voltar aqui para o ponto mais baixo. E aí agora eu vou voltar para a opção de conector aqui em cima, ó. Trocar de conector. E vou fazer o quê? Vou girar esses conectores, dando cliques aqui, ó, e soltando, dando cliques e soltando, ele vai se ajustando. Ou se eu segurar o Shift, ele faz isso aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 aqui na palatina. Para apagar o conector é o Ctrl e clica nele. Para adicionar, só clica na peça. Apagar, Ctrl e clica nele. E para adicionar, clica na peça. E vou colocar assim, ó. Vou fazer o meu Y dessa forma. E aí eu coloco ele pela lateral e eu vou ajustando eles num nível que eles fiquem padrão, né, na mesma linha. Não precisa ser 100%, mas o melhor que vocês puderem. Ó. Aqui também, vou subir um pouquinho. Olha lá. Está aí a minha peça posicionada. Então o conector ele está aqui em 2 milímetros, ó, se vocês baixarem aqui vocês vão ver 2 milímetros. Para peças dentro dos blocos bolacha, 2 milímetros está ok, porque você põe mais de um conector. Para vitrocerâmico, que você põe um só, a gente indica 3.4. Tá? Ou para mais, e para menos, pode correr risco de quebrar a peça lá dentro na hora da fresagem. Então aqui a peça já está finalizada, já está pronta, e agora a gente vai fresar essa peça. Então, para fresar, a gente vai clicar aqui, ó, em prossiga a produção. Bem aqui embaixo. Massa, se o seu preparo está, vamos supor, o preparo está muito fino, e que a broca, mesmo a HD, ela não vai, sei lá, errou feio, né? Ele avisa alguma
questão. Não, ele arredonda. Ele vai arredondar. Só. Vai arredondar. Mas ele não avisa. Não. Tá. E aí ele me dá uma tela. Opa, aí ele me dá uma tela de cálculo, né? Cálculo da ferramenta. Então ele me dá os dados do bloco, como eu cadastrei, confirma ali o F-code e o lote. E embaixo ele tem milling parameters, né? Então são os parâmetros que eu vou colocar de usinagem. Então ele tem o parâmetro chamado fissuras, margem e cortes inferiores. Fissuras são as texturas da minha coroa, né? Então se eu vou fresar ela em norma, que seria normal, digamos assim, ele utilizaria a broca número 1, número 2, número 3, certo? Se eu colocar aqui na opção HD, ele vai usar aquela broca em alta definição, tá? Lembrando que a broca de alta definição, ele não entra na maioria das vezes na cavidade de preparo, é para texturas externas, né? Sulcos ali, por exemplo, então ele vai fazer essas texturas. Então, para esse caso, eu vou deixar como norma. A margem também, agora nessas novas versões do software, ele delimita a margem com HD. Ele pega HD e vai ali no bordo do preparo e ele delimita para deixar mais em alta definição. Também. E por último, ele me dá a opção chamada cortes inferiores. Então, ele me dá ali, ó, norma seria apenas cavidade, ele vai ativar o quinto eixo da máquina apenas na cavidade. Ó. Tá? Então, eu tenho a opção norma, fine, que seria a cavidade e a parte externa, daí ele ativa o quinto eixo, ou seja, ele acaba bem embaixo do conector aqui, ó. Aqui onde estou passando o mouse, ó, ele dá acabamento embaixo do conector na área externa também. E se eu colocar HD, ele vai usar a broca HD, vai fazer o quinto eixo com cavidade exterior. Então é o full time ali. Então se eu quiser, eu estou desenhando uma coroa bem anatômica e eu quero replicar o melhor que a fresadora pode me dar, eu vou ter que colocar tudo HD. Tá bom? Então nesse caso eu vou fresar a primeira coroa que a gente vai fresar, a gente vai fazer em norma, para vocês visualizarem e ver o resultado. Então clico em iniciar o cálculo do percurso. E aí ele leva um tempo, dependendo do tamanho da peça. Enquanto ele está calculando, você já pode ir colocando o bloco na fresadora. Tá? Então, eu vou colocando o bloco aqui na fresadora. Então o bloco, ele vai ter aqui, eu vou precisar só pegar uma chavinha aqui, para a gente adaptar o bloco. Eu vou tirar aqui os parafusos e vou mostrar para vocês. Ok, então eu estou com os 4 parafusos aqui na minha mão. Esses parafusos eles são padrão para entrar no holder e ele tem uma arruela de borracha aqui, ó, justamente para proteger você não forçar o bloco. Então, o bloco de zircônia não tem problema você dar uma arrochada um pouco mais porque é plástico com plástico aqui, mas o de cera, ele é a estrutura inteira de cera. Se você força muito o parafuso, a cera trinca no meio. Provisório também, normalmente, ele é resistente, apesar de ser a mesma estrutura. Então o bloco de zircônia, ele sempre vai nessa posição aqui, ó, bloco, ó. Então como que eu sei a posição? Primeiro que a escrita está para frente, né, do bloco. A segunda opção é que eu tenho, da minha cinta aqui, né, eu tenho a face maior é sempre para dentro e a face menor para fora, como está aqui, ó. Então eu vou encaixar ele aqui. Essa é a posição de encaixe de bloco, que é ela deitada para não cair o bloco. Então eu vou pegar o primeiro parafuso e vou colocar aqui. Então coloquei aqui, não aperta ele, né? Deixa ele só posicionado. Coloca um outro ali na transversal. Ok, não aperta também, só para segurar, e aí coloca os outros dois. E aí pega a chave, né?
e aí vai apertando eles. Então lembrando que não precisa forçar muito, é sentir o que travou, parou. Ok, então o bloco está bem posicionado aqui. Então esse é o posicionamento do bloco. E o posicionamento das brocas, uma broca já está no spindle, porque o spindle nunca fica vazio. Então ele já está lá dentro. O posicionamento das brocas é sempre, eu vou pegar o outro holder aqui de referência para mostrar para vocês. Sempre eu tenho a broca aqui. Sempre a haste, a ponta da broca para dentro do meu holder. Né? Então o spindle ele vai entrar aqui assim, ó, nessa posição, vai coletar e vai tirar ela. Tá? Então nunca inverter. Então eu fiz isso aqui, ó, eu coloquei as brocas T1, T2 e T3 de tungstênio, que são as brocas indicadas para fresar bolachas. Então eles estão todos na posição, eu conferi. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar a porta e vou transferir o caso. Vocês querem que eu faça a demonstração sem a bolha ou com a bolha, só para vocês visualizarem ela fresando? Pode ser sem? Então, fechei ela aqui. Então olha só, voltando aqui para o software, vocês vão ver que ela terminou ali, ó, cálculo de percurso de ferramenta. Iniciar a máquina de moagem ou continuar com o CAN. Posso clicar aqui e iniciar máquina de moagem. Então ele vai abrir o software da máquina, que já conectou ela via cabo USB. Como que eu sei que ele conectou? Porque ali, ó, bem no meio do software, ele está me dizendo ali, máquina número 1, M1. Então ele me deu a máquina M1 e a conexão via USB. Então eu vou clicar nessa máquina e ela vai conectar a máquina. Então aguarda uns minutos ali para ela conectar e ela conectou. Então eu vou clicar aqui para atualizar alguma mensagem que deu ali embaixo, qualquer outra mensagem. Então ela está dizendo que ela está pronta, ready. Então, agora, aqui no software da máquina, vocês vão visualizar que ele não tem muita janela, ele é uma máscara única. Então aqui em cima eu tenho as informações dos parâmetros da máquina, que são parâmetros que o usuário não mexe, né? São eixos, informações de encoders. Aqui em settings tem a comunicação dela, então ela está sendo comunicada via USB. E aqui eu pego o IP da minha máquina, ó. Então eu tenho o IP dela na aba Machine. Por exemplo, ela está como M1, eu posso alterar o nome dela aqui para M-Series, eu já vou deixar padrão M-Series e vou clicar em Apply. Ok, então aqui agora a linguagem, né, que seria o idioma, então esse software ele não tem em português, então né, aí teria que usar algum desses idiomas. Diagnose seria os eventos, os erros da máquina, então se ela não coletou uma broca, se deu falta de ar, alguma coisa, ou um eixo tem que fazer a correção manual, alguma coisa nesse sentido. Aqui nessa exclamação seria as informações, né, com relação à versão do software, pasta que está a data dela, então tudo está aqui. O serial da máquina, quantas horas de uso ela tem, então é uma máquina relativamente de 128 horas, está bem nova. E aqui embaixo nós temos as opções, né? Os status, então ela me mostra a potência aqui do spindle e a questão do compressor. Logo abaixo nós temos essa opção chamada Toe Abrasion, que seria as fresas. Então aqui ele me mostra a vida útil das fresas. Então como eu fresei ontem uma estrutura no ar, ela já computou 0,25% da T1, 0,3% da T2 e 0,25% da T3. Como essas brocas nunca passaram num bloco, elas são novas. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse zerinho do lado e vou clicar em Yes, e ele vai zerar essa vida útil. Faço isso nas três. T1, T2 e T3. Ok, então tudo zerado. Então lembrando que aqui ele está me dando o kit chamado Set Milling Cut Standard. Então é um padrão de kit. Depois eu vou ter mais 2 padrões. E aí eu posso, a broca, ela está aqui na linha verde. Quando ela chega no laranja, ela começa a te dar um alerta embaixo, que ela está chegando no final da vida útil. Quando ela chega no vermelho, ela quer trocar a broca. E quando ela vai trocar, ela busca a sua substituta ali. E então a substituta, como eu tinha
comentado no vídeo anterior, ele é a substituta do slot 1 é o 4, do 2 é o 5, da 3 é o 6. Quando eu uso a broca HD, eu não tenho substituta para o slot 3. Tá? E aí ela vai e busca. Se ela buscar a substituta e não encontrar, ela vai dar um erro, vai ficar piscando a máquina para você trocar a broca. Holder. Aqui na opção Blank Holder, ele me mostra qual o holder que está dentro da máquina no momento. Aqui ele está cortado ali a imagem no meio, porque o ecrã, né, a tela aqui, ele não está bem configurado. Então, está faltando espaço dentro desse monitor para caber todas as informações. E a opção de manutenção, que é o último ícone aqui, ele me dá aqui o tempo de quantas horas a máquina já rodou, qual que é a quantidade de horas na próxima manutenção. Então, a manutenção dela é feita a cada 1000 horas. Então, essa manutenção vem um técnico do fabricante da máquina, faz revisão em mangueira, faz revisão em lona e uma série de coisas. Spindle Chuck, né, que seria essa segunda opção aqui que tem uns 50 horas. Essa opção aqui seria justamente para a gente fazer a limpeza do spindle. Então a gente usa aquele kitzinho que tem uma graxa, tem um feltro, a gente abre toda a estrutura ali do spindle e limpa bem a pinça a cada 50 horas. Posso fazer isso antes das 50 horas? Posso, eu não posso deixar passar das 50 horas. Senão eu posso ter um problema de travar meu spindle e o spindle é o coração da máquina. Aqui embaixo nós temos as informações do coolant, isso aqui é mais para usinagem irrigada. Então eu tenho a data da próxima checagem com as paletas de pH, nitrito, nitrato e concentração, no dia 25/10. O nível do reservatório está ok. E a próxima troca seria para 19/4/2022. Ok, então a gente vai agora passar para a transferência desse caso. Então eu vou clicar aqui em cima nessa aba, nessa pastinha chamada Program Files. E está lá nosso programa calculado, lá, ó. Primeiro arquivo calculado. Então, clico em cima dele. Quando eu clico em cima dele, ele já seleciona e aqui do lado você consegue ver todas as informações que ele vai usar. Ó. Os dados do arquivo, o processo a seco. Então, ele me mostra quais são as fresas. Ó. Então, ele vai usar a broca 1, 2 e 3 e os diâmetros dela, tudo aqui. E aí, agora, eu vou clicar em Transfer Files. E aqui que eu vou conferir o meu holder, as minhas brocas. Ó, aqui vocês conseguem ver que ele mostra as substitutas na sequência de cada um. E aqui é a troca do kit. Então, por exemplo, esse kit é para zircônia. Eu uso ele como o standard ali. Ó. Então, esse kit, fisicamente, ele é o standard. Aí eu vou fresar um provisório. Eu coloco ali em PMMA, troco o kit e ele vai calculando os desgastes da fresa por kit, conforme a seleção aqui. Então, nesse caso, eu vou marcar como standard e vou clicar em OK. Ele está transferindo agora o arquivo via cabo USB para o SD que tem na memória da máquina ali. Então, via USB ele é bem mais rápido a transferência. Se fosse por Wi-Fi e rede, demoraria talvez um pouco mais. Então, após ele terminar essa transferência, ele já vai me dar a opção de dar play lá em cima. Lá. Então, ele me deu um play. Aqui embaixo ele tem as linhas, né? Ele fica contando aqui, né, o tempo de fresagem. Embaixo ele tem um progresso total. Então ele vai levar 60.992 linhas para fresar essa coroa. Então ela vai levar 14,27 minutos. E se a gente der play agora, ela vai terminar às 11h15. Então, clico aqui em cima no play. E aqui eu vou deixar o aspirador no automático para ela comandar. É a seco.